Bom dia, pessoal. Nós, estudantes de Produção Cultural da Universidade do Distrito Federal, estamos aqui para entrevistar a ministra Margarete Menezes, que vai nos conceder uma entrevista para nosso trabalho de habilidades profissionais em produção cultural. Ministra, bom dia. Oi, bom dia. Muito obrigado pela sua recepção à nossa equipe. Obrigado também pelo convite, é um prazer. Ministra, de cantora, compositora famosa, ou seja, gente que faz cultura, como foi esse salto para a gestão cultural à frente do Ministério? Não foi um salto, né? Na verdade, né? Foi um convite, mas tem uma construção de 38 anos de minha carreira, né? Então, além da carreira artística, também tem a Fábrica Cultural, né? Que foi uma organização que nós criamos há 21 anos atrás, né? Então, existe aí uma história, né, que foi me amadurecendo, sem mesmo imaginar que algum dia pudesse, nunca na verdade pensei em estar em nenhum tipo de cargo político, nem principalmente como ministra. Mas eu sempre também pautei a construção da minha carreira, né, numa perspectiva de desenvolvimento, numa perspectiva de futuro, numa perspectiva de responsabilidade com o que eu me propus a fazer na vida, né? Que eu acho que quando você se propõe a uma profissão, a responsabilidade de fazer bem feita é da pessoa. Sempre. Né? Eu acho que a régua de qualquer profissional deve ser fazer a boa entrega, né? Se ele for além disso, se o talento permitir, a criatividade permitir ter um destaque maior dentro da sua profissão, e já é o feeling, é o que a pessoa traz de si pelo seu... É o dom que a pessoa tem, né? Mas eu acho que sempre, em qualquer profissão, seja ele qualquer coisa, enfim, empregado doméstica ou presidente da República, que ele procure fazer o melhor, né? Então, eu sempre tive essa... Isso foi uma palavra que eu ouvi do meu professor de teatro, na época, no Centro Integrado de Educação do Starquínio, que dar o nosso melhor na nossa profissão é a obrigação do profissional, é a obrigação de quem se propõe a ter aquela profissão. Então, isso sempre foi uma régua no meu trabalho, e errando e acertando, mas a proposta é fazer a boa entrega. Então, eu acho que isso também me amadureceu muito como profissional e nas coisas que eu consegui construir na minha carreira, sendo artista independente, mulher negra, enfim, com todos os obstáculos que a gente atravessa nesse país que ainda precisa de tantas melhorias, né? No sentido social, no sentido de oportunidades. Hoje tem muito mais oportunidades para o estudante, para os jovens, do que na minha época, né? Em todos os aspectos, as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades. Mas essa foi a minha régua e continua sendo a minha régua na minha vida. A senhora é a terceira mulher à frente do Ministério da Cultura, mulher, nordestina, preta e da cultura popular. Enfrentou algum tipo de preconceito? Todos os possíveis que o país, com essa desconstrução, com essa falta de consciência, né, na sociedade de uma maneira geral, em relação à necessidade da gente dar oportunidade iguais para todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs, né? Que as pessoas todas passam, né? Agora, é claro que a gente vem lutando contra isso, né? Porque quando você começa a ter uma consciência cidadã e você vê que também a diversidade de gente, de cultura, faz parte da criação desse pro povo brasileiro. O povo brasileiro é essa diversidade em todos os seus aspectos, né? Então, querer encaixotar, querer modelar um pensamento, especialmente pensamento de fora, né? Para um povo um país com 210 milhões de habitantes, querer modelar uma só religião, uma só oportunidade para só um tipo de pessoa, só uma maneira de fazer política, isso é uma burrice para um país como o Brasil. Sim. Então, o que a gente precisa aproveitar é essa diversidade como um elemento de possibilidade de transformação e desenvolvimento. E como é que a gente faz isso? Acolhendo a todos, fazendo políticas que possam abranger a todos, pessoas que têm os seus dons, têm possibilidade de desenvolver. Mas isso é uma construção também, né? Quando a gente vai para a história
E isso eu aprendi com o presidente Lula, porque é uma pessoa que vem de baixo, uma pessoa que vem de uma realidade da maioria do povo brasileiro, né? E aí quando você vai para a história, né? A primeira universidade que foi criada na América Latina foi em 1551, no Peru, né? Isso eu aprendi com ele. 1551. E a primeira foi criada no Brasil, 1934, foi a USP, né? E até o presidente Lula assumir o poder, nós só tínhamos no Brasil 180 universidades. Hoje são mais ou menos 2.800 institutos universitários e universidades. Isso só foi possível a partir de quando uma pessoa que vive a nossa realidade chegou ao lugar de poder. Então, hoje, as pessoas que estão tendo acesso à universidade, principalmente a juventude, é preciso olhar bem e entender que modelo de política, que modelo de pensamento político a gente quer escolher para reger o nosso país. Porque o que está acontecendo hoje é uma falta de consciência de entender o que luta que ajuda a gente a se construir para ter melhores pensamentos, para ter visão crítica, porque um povo que não tem visão crítica se submete a qualquer tipo de modelo discriminatório, né? E a gente não pode olhar a sociedade assim. Então, eu acho que isso me ajudou muito, eu poder amadurecer, e a cultura me deu a visão crítica. Ótimo. Falando ainda da sua experiência à frente do Ministério da Cultura, até o momento, quais foram as maiores dificuldades e as conquistas da sua gestão ministerial? As maiores dificuldades ainda é isso, né? Amadurecer. Tem uma parte da sociedade que não entende ainda o valor da cultura, né? No aspecto de transformação de vida. O valor da cultura numa perspectiva de que a cultura vem do povo. O Ministério da Cultura não faz cultura, a cultura vem do povo. O Ministério da Cultura e os governos têm que fazer políticas para auxiliar com que a cultura, quem faz cultura, possa refinar a sua cultura, né? Possa ter aspectos técnicos, criar políticas que emancipem aquele pequeno produtor cultural, aquele grupo de forró que tem lá no interior, aquela cidadezinha que está lá no meio da Amazônia que nunca teve acesso a uma política cultural. Nós estamos fazendo isso agora, né? Então, e isso tem a ver com o amadurecimento da sociedade também, né? Então, é uma via de dois rumos. Tanto o governo precisa fazer políticas que cheguem até de uma maneira mais nacional, que é essa visão que a gente está implementando agora, como também a própria sociedade despertar que as ferramentas que a cultura e a arte propõem para uma sociedade, em todos os aspectos, nos aspectos macro e micro, são ferramentas de transformação social, emancipação e criação de emprego e renda. Aproveitando esse gancho que a senhora falou aí da política cultural, de que forma podemos formar produtores culturais capazes de romper com modelos impostos pelas grandes centros globais e fortalecer uma cultura que realmente traduz o Brasil em sua diversidade cultural e profundidade? Isso depende da pessoa, né? Isso não depende do governo. O governo oferece as ferramentas. Depende do despertamento de quem está lá na ponta que quer ser, né? Que quer fazer, que quer ter acesso. Hoje a gente pode dizer que nós estamos propondo, por parte do governo, por parte do Ministério da Cultura, hoje a gente tem aí, estamos abrindo mais portas para isso, para a formação, para agentes culturais, fazendo políticas que envolvem o Sistema S. Nós estamos construindo essas ferramentas para que as pessoas que queiram se formar tenham acesso a essas ferramentas e possam se amadurecer. Agora, como esse nível de transformação, como a pessoa pode, o que se pode fazer, depende do querer da pessoa. Isso aí, governo nenhum faz sozinho. A sociedade precisa entender que ela é quem vota, que ela é que é dona ela que tem que ser também procurar ter acesso às políticas e até cobrar as políticas necessárias, né? Mas isso não é o governo não pode ser responsável como um agente cultural, ele oferece as ferramentas. Agora, como essa pessoa vai escalar isso aí, depende da pessoa. O Brasil é um celeiro criativo com potência e com pobreza de fomento contínuo. Como transformar o produtor cultural em um agente político e econômico real para a inclusão dessa cultura brasileira? Como que o produtor cultural pode pensar assim e buscar as ferramentas? A pergunta é nessa direção, né? E as ferramentas que nós temos hoje, né, graças ao presidente Lula, quando ele faz renascer o Ministério da Cultura e nos dá também condição de trabalhar no sentido de que nós, quando chegamos, tínhamos aí duas políticas imensas
de proporção nacional. Foi a primeira a política emergencial Paulo Gustavo, que propõe uma performance totalmente diferente do século passado, né? Eu tenho falado isso porque assim, a gente precisa entender que a gente não está mais no século passado. Então, assim, o que são essas duas políticas que mudam hoje os acontecimentos culturais no nível nacional do Brasil? Primeiro foi a política emergencial Paulo Gustavo, né? Que era para ser executada na época da Covid, não foi. O governo passado não deixou e nós conseguimos executar esse ano, no ano 2023, logo quando nós chegamos, que irrigou todo 98% das cidades brasileiras que mandaram seus planos de ação e 100% dos estados mandaram seus planos de ação para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura fez a divisão, que é fundo a fundo, sai diretamente, o dinheiro não passa por dentro do Ministério, sai diretamente do governo federal, através do Ministério da Cultura, para as cidades e os estados. Então foram 3,8 bilhões, a primeira vez na história do Brasil, essa injeção. E no mesmo ano de 2023, mais 3 bilhões da primeira parcela da política Aldir Blanc, que agora virou uma política perene, que então, desde 2023 até quando a vigência a repetição da política Aldir Blanc, nós teremos aí um irrigamento, vamos irrigar todas as cidades e estados que estão ligados a essa política de maneira continuada, né? O que um estado e uma cidade precisa fazer para isso? Ela precisa provar que tem um percentual que ela injeta na cultura local, na cultura do seu estado, da sua cidade, e também executar 60% da primeira parcela da Lei Aldir Blanc. Então, nós já estamos indo para a segunda parcela da lei, execução da segunda parcela, com aderência de 99% das cidades do Brasil mandaram seus planos de ação para o Ministério da Cultura. Ou seja, apenas 2 cidades do Brasil não fizeram esse acesso, não sinalizaram querer participar dessa política. Então, por isso que eu estou dizendo, nós estamos num novo tempo, né? E isso vai proporcionar o quê? Que essas cidades que nunca tiveram nem Secretaria de Cultura, que estão implementando agora, né, comecem a fomentar o seu setor cultural. E aí, nesse aspecto, aquela cidade, aquele grupo de teatro, aquele grupo musical, ou aquela cidade que nunca teve equipamento cultural, a partir desse momento, com a Lei Aldir Blanc, ela já tem condição de propor. Então, esse é o papel do Estado, que a gente está implementando. Não é uma coisa fácil de implementar, né? Ainda mais no momento que nós estamos no Brasil, mas é importante entender que a cultura, ela atravessa fronteiras. Então, num país que existe essa disputa cultural, que existe isso, nós estamos implementando políticas com essa irradiação nacional. Então, é por isso que eu digo, não estamos mais no século passado. Então, o que vem a partir daí, né? O que a gente imagina é que os indicativos do acontecimento cultural no Brasil vai crescer muito. Se a gente já faz um impacto 3,11% no produto interno bruto do país, a gente pode entender que daqui para frente a gente vai implementar muito mais e fortalecendo a economia criativa das indústrias culturais, que é a nossa perspectiva. Um país como o Brasil não pode perder a oportunidade de gerar emprego e renda com o potencial criativo e artístico que existe nesse país. Ótimo. Ministra, a senhora falou no início da sua fala sobre a fábrica cultural. Pode nos dizer como é que foi que surgiu essa ideia da criação da fábrica e como que esse projeto se encontra hoje? Olha, a Fábrica Cultural foi um projeto que eu criei junto com a Jaqueline Azevedo há 21 anos atrás, né? Porque naquele momento era... Quando a gente vem, né? Eu acho que isso é um aspecto da maioria dos artistas, de pessoas que trabalham com cultura, né? Quando você tem uma oportunidade, você quer também repercutir no lugar de onde você vem, né? Então, se você for fazer um raio-x aí, a maioria dos artistas que vêm, né, de periferia, que vêm de favela, todo mundo procura fazer alguma ação dentro no lugar de onde você vem. Isso é um aspecto importante. Se você olhar de escola de samba, de grupo enfim, que tem um pouco de ascensão, tem uma contrapartida social. Abre uma escolinha, faz alguma coisa, tem ali. Então, no meu caso, nós pensamos isso a partir do momento que eu comecei a conhecer algumas ações culturais, de organização social. Eu fazia isso a partir da cultura, né? Eu e Jaqueline, na época, Jaqueline era minha empresária, a gente começou a se empolgar com essa coisa de ONG. Carlinhos Brau fez a ONG, tinha a ONG dele, né, lá no Candial, e eu conheci a Fundação Casa Grande, no Ceará, né?
A Jaqueline, naquele momento, fez também um projeto cultural em outras cidades da Bahia, e aquilo foi trazendo essa vontade de implementar, e foi isso que aconteceu. Lá do bairro de onde eu venho, né, na Península de Tapajipe, a gente criou a Fábrica Cultural. Não foi nada fácil, porque a gente pensa, vamos criar uma ação social. Não é bem assim, entendeu? Nesses 21 anos foi muito amadurecimento, a gente comeu muito sal aí, atravessamos muita coisa, mas a organização cresceu, trouxe outros projetos como Mercado Yaô, e mesmo sem a gente entender que era isso, mas foi nessa linha da economia criativa, né? Então hoje eu deixei a presidência da fábrica, desde quando o presidente Lula me convidou eu saí, mas a organização continua lá, ampliando mais, tem trabalhos para jovens, crianças, mulheres, enfim, reciclagem, trabalha com reciclagem de material orgânico, plástico, e gerando, né, conscientizando e fazendo também aceleração de todos os empreendimentos ali daquela área, né? Isso já tem respostas muito importantes e potentes, junto com o SEBRAE, algumas coisas junto com a prefeitura, algumas coisas junto com o Estado, uma organização da sociedade civil. E assim a gente vem aprendendo a entender que a gente precisa fazer o movimento também, não ficar só esperando, né? Em novembro de 2023, a senhora tomou posse na Academia Brasileira de Cultura, no lugar que era da cantora Elza Soares. Assim, a senhora é acostumada já com várias premiações internacionais e nacionais, vencedora em vários prêmios aqui nacionais. Como é que foi essa indicação e recepção dessa... Foi bem uma surpresa para mim, né? Eu realmente não esperava isso, mas me senti muito honrada, ainda mais nessa cadeira dessa mulher tão emblemática, né? Elza Soares para a gente sempre será essa fênix que renasce, tanto a história dela e tudo que ela deixou como legado para nós, né? Uma defesa muito importante dos direitos das pessoas, dos direitos da mulher. Então, para mim é uma grande honra fazer parte, né, desse grupo de pessoas, mas eu acho que todo mundo, né, que tem uma meta, que tem que gera um nível de transformação na sua comunidade, precisa ser prestigiado e reconhecido, né, nesse lugar, porque essas coisas nos potencializa, estimula a gente continuar trabalhando, não é? Então eu agradeço muito a honraria e desejo aí que todo mundo que está nesse lugar de academia ou que tem algum destaque receba aí muita força para continuar o seu trabalho, né? Se a senhora pudesse definir a cultura brasileira em uma palavra, qual seria e por quê? Eu acho que a cultura brasileira tem esse impacto de diversidade, é impossível a gente não adjetivar. É impossível não adjetivar. Só se a gente não entender que o Brasil tem todas essas fontes que é formada por essa diversidade. Reconhecer a colaboração desses povos originários que temos nesse país. Hoje ainda são preservadas mais de 203 línguas dessas nações todas, né? Fora o que foi destruído, mas existe aí. Eles não conseguiram destruir essa força da cultura dos povos originários, né? E eu acho que a gente precisa cuidar disso. Reconhecer as potências também trazidas pelos povos que vieram escravizados para cá de África, que não foi um povo só, não é um povo só. A África não é um continente com 50 e tantos países, vieram várias matrizes, e isso se fundiu aqui com os povos nativos, né? E também o que foi trazido pelos europeus, os que vieram colonizar e os que vieram depois também para trabalhar, oportunidades. Então esse é o país, esse é o raio-x do nosso país, essa é a cultura do nosso país. Então não dá para você querer fazer uma ingerência de cima para baixo, dizendo a cultura é isso aqui, ou o artístico é só isso aqui, tarará. Isso é um desrespeito a essa história, ao sangue de todo mundo que já foi derramado aqui, e um desrespeito também ao que quer esse povo, essa diversidade natural do Brasil. Então eu diria que a cultura brasileira é uma grande cornucópia, assim, um lugar de onde você tira várias coisas ricas, né? Luiz, agora para finalizar, um momento de descontração. Como é que é a pessoa da Margarete Menezes quando não está trabalhando? Quais os hobbies? O que ela gosta? Gosta de cozinhar, cuidar de plantas? Sempre quando eu posso, eu vou para Salvador, né? Que eu sou de lá.
A gente já escutou aqui Eu que sou a de senhora lá. torce pro Bahia, Eu né? sou Bahia e desde pequena, né, que meu pai era Bahia, mas lá em casa, mas ele não era aquela pessoa chata, todo mundo tem que ser Bahia. Não, lá em casa tem 2 Bahia, 2 Vitórias. A gente tá bem na frente, graças a Deus. Tem uma pirracinha lá, tem um irmão que ele mesmo perdendo, ele me pirraça. Aí, cara, Então tá bom. meu filho, seu papo por enquanto aí tá em outra panela. Mas enfim, é tudo muito brincadeira, a gente tem essa maneira sadia também, né? Lá em casa. E eu gosto, eu sou pessoa comum, gosto das coisas boas. Eu comi acarajé também, né? Não é uma coisa que eu como sempre, mas eu gosto. Né? Gosto dos meus amigos, ficar em casa, eu gosto de plantas, sempre gostei. Quando, nas minhas férias de artísticas, né? Quando terminava de cantar toda a parte do verão e tal, a maioria das vezes eu fui tirar férias na região norte. Ia para Porto Velho, ia para Manaus, porque eu gosto disso, gosto disso, gosto do mar, gosto de pescar com meus irmãos, assim que a gente pode. Nossa família vem dessa raiz, né, de pescador, marisqueiro, né? Uma parte vem do sertão, a parte do meu pai, mas a parte de minha mãe impregnou muito a gente, né? Então é isso. Que tipo de música está na playlist da Margareth Todas Menezes? as músicas que você possa imaginar, porque eu acho que música é uma coisa do momento, né? É aquilo que te toca mais, né? Então eu não tenho preconceito com estilo, né? Eu tenho preconceito com forma, com o que fala, né? O que a música está dizendo, né? Eu acho que é perder muito tempo também a gente, às vezes, usar a audiência para não encantar as pessoas também, não usar o que a arte pode causar naquilo, você colocar o pensamento das pessoas numa altura boa, né? Elevar o pensamento das pessoas através da arte, né? Eu sempre digo isso. Minha música, isso é uma coisa que eu sempre falei, é música solar. É música para levantar a ânima, é música para... É isso que eu canto de tudo, mas tem essa iluminação. Eu gosto de falar de coisas boas. Chegamos ao fim desse bate-papo incrível com a ministra Margareth Menezes e agradecemos à ministra e a chance que nos deu a estudantes da Universidade do Distrito Federal. Muito obrigado, ministra. Muito obrigada, viu? Muito Vou obrigado. te falar, ele chegou para mim e falou assim: eu tô nervoso. Eu vou dizer uma coisa, eu sempre fico nervoso quando dou entrevista também. Não é uma Então, coisa só, éramos dois. não é um privilégio só seu. Muito obrigado. Tudo de bom, obrigado. Desejo boa sorte aí, viu, pra turma, e parabéns aí pelo... Vamos torcer por uma nota 10. Vai ter nota 10 aí. Olha lá, professor, nota 10, viu?